Nós estamos alegres com mais essa oportunidade que Deus nos concede. Estamos reunidos nesse local, estamos alegres com a presença de cada irmão, cada um que está participando dessa reunião, e sempre lembramos que a presença de cada um incentiva as nossas almas, né, nossa vida, incentiva os irmãos e irmãs, e às vezes pensamos que a nossa presença não representa tanto, mas serve também de estímulo, de incentivo para a vida da igreja. A reunião é um propósito de Deus, né, para o seu povo. Domingo passado nós falamos aqui, e o nosso propósito é de falar hoje também sobre José, filho de Jacó. A nossa intenção nas oportunidades que tivemos domingo e hoje, e também as próximas oportunidades que o Senhor nos permitir, não será nesse mês, mas nos meses futuros, se Deus permitir, é de falar um pouco sobre José e tirar lições para nós. Nós falamos domingo passado que José é um dos tipos de Cristo no Velho Testamento, entre outros, como Davi, como Josué e tantos outros. Não queremos comparar José com Jesus, porque o Senhor Jesus é incomparável, mas o Velho Testamento é cheio de ensinos dos servos de Deus do passado que apontam para a pessoa de Cristo. E é interessante que José, como citamos, é um que destaca grandemente. É o tipo de Cristo na sua mansidão, na sua santidade. Não que José foi perfeito, José era pecador, como a palavra de Deus nos diz que todos pecaram. Mas José nos fala muito de Cristo, nos ensina muito, nos aponta muito para Cristo. Domingo passado nós observamos algumas coisas sobre a vida de Jacó, sobre a misericórdia de Deus com Jacó. Apesar das suas falhas, Jacó teve grandes experiências com Deus. Deus, através de Jacó, estava iniciando a nação de Israel, da qual nação viria Cristo segundo a carne. E nós vemos tantas experiências que Jacó teve. Vimos também o nascimento dos seus filhos, seus 12 filhos, que formou os 12 patriarcas da nação de Israel. Nós vemos que com o nascimento de José, a história começa a mudar. Uma nova caminhada começa na vida de Jacó. Ele volta para a sua terra. E nós vemos como José está diretamente ligado à história da geração de Jacó. E nós vamos ler hoje os mesmos versículos que lemos domingo. Nós não comentamos sobre esses versículos. Nós vamos ler e comentar algumas coisas nesse capítulo 37 de Gênesis, versículo 1 a 11. E com a ajuda do Senhor nós vamos considerar algumas verdades que são de ensinos para nós aqui. Gênesis 37, versos 1 ao verso 11. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores.
Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreciam-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Nós vemos aqui esse relato. E, como falamos, interessante que essas são as gerações de Jacó. E aí começa a falar de José. José, um jovem de 17 anos. E ele agora entra na história maravilhosa, que nós vamos pensar algumas coisas desta noite. Lembrando, inicialmente, que Jacó considerava, como lembramos, José como um primogênito, filho da sua velhice, amava José mais do que os seus irmãos. Era filho de Raquel, a mulher que ele amava. Mas nós vemos que Jacó, bem cedo, perde Raquel, sua esposa amada. E no decorrer dos estudos nós vamos ver que bem cedo também Jacó fica sem o seu filho amado José. José é tido como morto no capítulo, nesse mesmo capítulo, nos versículos seguintes nós vamos ver isso. E Jacó, anos depois, ele tem que abrir mão também de Benjamim, que era o filho que ficou com ele, que ele amava também, filho de Raquel também, e que estava junto dele. E ele teve, nós vamos ver depois, devido à circunstância de entregar também Benjamim para ser levado para o Egito. Isso também são lições para nós, para que Jacó pudesse chegar a encontrar a fartura naquele tempo. Ele precisou de abrir mão também de Benjamim. Ele fica sem Raquel, fica sem José e fica sem Benjamim. Mas isso nós vamos ver posteriormente, se o Senhor assim nos permitir. Agora, outra lembrança que estava pensando, que tempos trabalhosos sempre houve na vida do povo de Deus. Às vezes pensamos, estamos em tempos difíceis, por causa do momento, mas os tempos sempre foram trabalhosos para a igreja de Deus, para o povo de Deus. E nós vemos aqui, e vamos ver na história de José, um jovem que Deus estava preparando para um grande trabalho, um jovem temente a Deus, um jovem que a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Mas nós vamos ver quantos trabalhos, quantas lutas José passou. Nós lembramos das palavras do Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vemos, por exemplo, em Salmos, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então o povo de Deus sempre enfrenta e enfrentará neste mundo lutas. Agora, vamos pensar nesse versículo que temos lido alguma coisa sobre José. José
Aqui no verso 2 diz que ele apacentava as ovelhas com seus irmãos. José, pastor, desde novo, um jovem, 17 anos. Eu creio que aqui não tem nenhum jovem com 17 anos. Se tiver, um ou dois, né? Eu creio que. Tão jovem, apacentando ovelhas. É interessante que a Bíblia fala de alguns pastores que se destacaram, né, como Abraão, como Davi, e outros, muitos, próprio Jacó. E o fato de pastorear nos mostra que o pastor ele tinha que cuidar, ele tinha que proteger, ele tinha que providenciar alimento para as ovelhas. E esses pastores de ovelhas, né, muitos deles se tornaram pastores de homens, de pessoas, como Davi. Deus o tirou de atrás do rebanho para apacentar Israel. E o próprio José, nós vamos ver a sua história, esse jovem pastor, mais tarde seria um pastor de pessoas, de multidões, para cuidar, para proteger, para alimentar. Então é interessante nós vermos isso. E nós não podemos deixar de lembrar, né, que isto nos fala de Cristo, o grande pastor, o sumo pastor, aquele que a palavra de Deus diz o pastor e bispo das nossas almas. Nós vamos ler alguns versículos, os irmãos conhecem, nós vamos ler João capítulo 10. O que este pastor, que é muito maior do que José, do que Davi, né? Ele é para nós. Diz João 10, verso 11 e verso 14. O Senhor Jesus mesmo está dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus deu a sua vida, não apenas guardou, sustentou, nos guarda, nos sustenta, mas ele entregou a sua própria vida pelas ovelhas. João capítulo 10, verso 11. Agora o verso 14. O Senhor Jesus continua dizendo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então nós vemos aqui esse pastor por excelência. Vamos ler também na carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 25, versículo que nós citamos, parte dele. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 25, diz assim: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. E também no capítulo 5, primeira carta de Pedro, versículo 4, falando aqui aos líderes, aos presbíteros, que também são pastores entre o povo de Deus. Ele diz no verso 4: e quando aparecer o sumo pastor, que é Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, sumo pastor. E a carta aos Hebreus, também nós vamos ler Hebreus 13, verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, são os títulos dados a Cristo Jesus pela palavra de Deus, e que Ele
é isto que nós temos lido. Agora, outra coisa que vemos em José, aqui no capítulo 37, nesses versículos. José, um jovem trabalhador. E quando nós vemos na palavra de Deus, que Deus, o Pai, o Senhor Jesus diz, trabalha até agora, e muitos versículos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que mostra a necessidade do trabalho. José, bem novo, estava ali no campo junto com seus irmãos, trabalhando. Isso é ensino para nós. A palavra de Deus diz que em todo trabalho há recompensa. A carta de Paulo, parece que aos Tessalonicenses, diz: antes trabalhe, fazendo cada um com as mãos o que é bom. Então o trabalho é uma maravilha da parte de Deus. Vai ter com a formiga ou preguiçoso, né? Seja trabalhador. Então, esse jovem mostra isso. Seus irmãos também, nós vamos ver depois, eram homens trabalhadores. Nós vemos aqui em José um jovem e depois um homem experimentado nos trabalhos. Isso nos faz lembrar também de Cristo. Quando o profeta Isaías diz do Senhor Jesus, nós vamos ler Isaías 53. O Senhor Jesus, quando esteve aqui no mundo, viveu aqui como um de nós. Ele trabalhou. Nós lemos Isaías 53, versículo 3, falando de Cristo. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Homem de trabalho. Não só no sentido de aflições, de lutas que José passou e que o Senhor Jesus passou aqui no mundo, mas também de trabalhar. Os próprios contemporâneos do Senhor Jesus disseram: não é este carpinteiro, filho de José e de Maria, identificado como alguém que trabalhava. Interessante nós vemos isso, né? E a palavra de Deus nos mostra também em Provérbios: viste a um homem diligente na sua obra, né? Perante rei será posto. E isso se cumpriu na vida de José, um jovem diligente. Ele foi colocado como rei. O Senhor Jesus também é o rei dos reis. Agora nós vamos ver um outro detalhe, também no capítulo 37, sobre José. E aqui há um assunto bastante complexo, mas nós vemos José junto com seus irmãos, os filhos de Zilpa e Bilha, servos de Raquel e de Léia. José trazia uma má fama deles a seu pai. Não vamos fazer afirmações aqui que não temos conhecimento, mas, olhando por um lado, José não estava satisfeito com as atitudes dos seus irmãos. Ele contava para o seu pai. Ele tinha confiança com seu pai, ele se expressava, ele falava o que ele sentia, e ele contava para José. E nós vamos ver nos versículos seguintes do capítulo 37, que quando Jacó envia José, ele envia José para saber as notícias dos seus irmãos. José ficou como que um mediador, falando para os seus pais: olha, os meus irmãos estão fazendo isso, e eu penso comigo, se eu estiver errado, não posso fazer uma afirmação. Eu penso que José se entristecia com aquela atitude dos seus irmãos. José, pelo que nós vemos na história, ele temia Deus. A Bíblia não relata, assim, erros de José, embora nós sabemos que era um homem como os outros, mas ele parece que ouviu mais seu pai, conhecendo os planos de Deus para Abraão, Isaac, Jacó e a sua geração. Era um jovem temente a Deus. É o que eu penso, é o que eu vejo quando eu leio. O sentimento que eu tenho é este. Mas não vamos entrar em detalhes. Pode ser que ele tenha falhado em algum momento, mas eu vejo ali um jovem que desde novo
se entristecia com os pecados. E isso nós vamos ver ao longo da história da sua vida. E nós lembramos também, não querendo, como falamos no início, comparar com Cristo, mas nós vemos que a Bíblia diz que Cristo aborrece a iniquidade. E isso é uma lição para nós também, desde novos, desde jovens, aborrecer o pecado, se entristecer com o pecado, não acusar os outros que pecaram, não criticar. Eu creio que José não estava criticando seus irmãos. Quando nós vamos ver nos capítulos seguintes, nós não vemos em momento nenhum José defamando seus irmãos. Ele, quando estava na cadeia, ele disse, olha, eu fui roubado da minha terra. Ele não diz, olha, meus irmãos me venderam. A Bíblia não relata José condenando seus irmãos. Então eu creio que ele não estava fazendo uma condenação aos irmãos, ele estava triste com a atitude dos seus irmãos. E eu quero ler um versículo, Hebreus capítulo 1. Exatamente. Trazendo notícia. Exatamente, é o que eu penso também. Vamos ler Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e 9. Falando de Cristo Jesus, diz a palavra de Deus assim: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu trono. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então é um exemplo que aprendemos com José e com o Senhor Jesus de um modo especial. Aborrecer a iniquidade. Outra coisa que nós vemos também em José, e já falamos domingo passado, ele foi destacado entre os irmãos. Também não vamos entrar aqui na questão de por que Jacó amava mais José, e se houve erros nisto, e quando nós vemos pela palavra de Deus, é um erro um pai amar mais um filho do que outro. Mas José foi destacado por Jacó. Inclusive recebeu uma vestimenta diferente. Mas eu creio também que José se aproximou mais de seu pai, ouvia mais de seu pai, aprendia, comunicava com seus pais. Nós não vemos em outros momentos os irmãos de José, os mais velhos ali, comunicando com Jacó. Isso também é uma lição para nós. Como estamos convivendo, né, com o nosso pai, com a nossa família, como estamos convivendo com o nosso Deus, né? Nós vemos em José espontaneidade, falava, expunha, comunicava. Ele era destacado, assim como Cristo é o Filho amado de Deus, destacado. E outra lição que aprendemos aqui, ele foi desprezado pelos seus irmãos. Por isto, porque Jacó demonstrou mais amor para José. Seus irmãos o odiaram, nós vamos ver na sequência aqui. Mas é uma lição que nós aprendemos. Os seus irmãos não precisariam ter odiado, poderia ter ido a Jacó e reclamado com seu pai, não é isso? E nós não vemos em momento nenhum isso. É o que aconteceu também com Cristo aqui nesse mundo. Quantas pessoas, né, o rejeitaram, o criticaram, falaram coisas absurdas contra ele. Por que não se voltaram para Deus para entender quem é esse Jesus, quem é esse carpinteiro que apareceu, esse homem diferente, né? Porque os irmãos de José não pensaram, bom, vamos conversar com o pai, reclamar dele, pô, o senhor ama mais a José do que a gente, nós também somos filhos. E é interessante, na sequência da leitura, no versículo 4, depois desse destaque que José tem, depois de ser desprezado pelos seus irmãos não viam em José beleza, não viam em José esse jovem, vamos dizer, né, crítico, era desprezado.
Nós vemos no versículo 4, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Primeiro pensamento é que os irmãos de José aborreceram José por aquilo que ele era. Ele era amado do seu pai. Por aquilo que José recebera, né? Aborreceram. Não falava com ele pacificamente, falava com ele asperamente. E eles não admitiam, na sequência do trecho, admitiam que José reinasse sobre eles. Esse jovem vai reinar sobre nós? Não havia humildade na parte dos irmãos também. Por quê? Isso poderia acontecer. Isso é um ensino para nós também. A criança que está ao nosso lado, o jovem que está ao nosso lado hoje, amanhã ele pode ser o nosso líder. Isso nós vemos na história da igreja, né? Interessante que um irmão falou certa vez, aquele jovem que está perto de você, tão simples, amanhã ele pode ser o líder na sua igreja local, porque Deus assim faz e tem feito. E nós devemos nos alegrar com isso, jamais desprezar a pessoa, por mais simples que seja, porque Deus, quando prepara uma pessoa, Ele o eleva ao ponto mais alto que Ele quiser. E nós não devemos ter inveja, tristeza com isso, pelo contrário, devemos nos alegrar. Quão bom é ver jovens fazendo melhor do que nós, os mais velhos. Devemos nos alegrar com isso, jamais sentir inveja, mas pelo contrário, sentir prazer com isso, né? Pessoas de menos idade que nós, fazendo melhor do que nós. Eu creio que esse é o sentimento da liderança da igreja, né? E deve ser. E nós louvamos a Deus, porque temos conhecido na igreja local crianças que nasceram bem depois de nós, que hoje podemos entregar a ele ministério, até a direção da própria igreja. Isso é para a glória de Deus, né? Nós lemos, por exemplo, em Filipenses, aquele versículo, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Os irmãos de José não entenderam isso. Eles não viam o futuro de José. Assim como os judeus, quando Cristo estava nesse mundo, muitos não viram o futuro que Cristo teria nesse mundo e por toda a eternidade como Salvador. Alguns viram, né, como Simeão e Ana, quando tomaram aquele menino nos seus braços, louvaram a Deus e falaram profeticamente sobre aquele menino Jesus. Nós vemos também que eles aborreceram José por causa dos seus sonhos. Não sei exatamente a intenção de José em contar aquele sonho, mas a palavra de Deus não faz nenhuma crítica a isso, né? José sonhou e contou os seus sonhos. Ele não sonhou porque quis, né? O sonho vem a nós sem nós querermos. José sonhou e contou. Sonhou de novo e contou. E os seus irmãos ficaram aborrecidos com aquele sonhador mor, né? Como eles disseram. Era um sonho profético. Eu não sei quando que José entendeu que aquele sonho era de Deus, que eram sonhos proféticos que se cumpriram literalmente. Não sei quando, mas ele entendeu. Jacó também não entendeu no momento. Mas eram sonhos proféticos. Assim como a pessoa de Cristo, né? Quantas palavras Cristo falou e foram motivos de críticas, de rebelião de muita gente, né? Mas a palavra de Deus, ela não muda. Nós vamos ler dois versículos no Evangelho de João, falando de Cristo nesse sentido também. Diz assim, João 7,7, o Senhor Jesus falando, o mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más.
Assim como os irmãos de José aborreciam a ele pelas suas palavras, o mundo também aborreceu a Cristo por aquilo que ele falou, pelo testemunho que ele deu enquanto aqui andou. No capítulo 17 de João, versículo 14, o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos também: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então o Senhor Jesus também foi aborrecido por aquilo que ele é, por aquilo que ele falou, por aquilo que ele profetizou. O mundo o aborreceu, mas graças a Deus que muitos têm compreendido essas verdades, né? Nós lemos, por exemplo, em João capítulo 6, quando o Senhor Jesus faz aquele discurso, e muitos disseram: duro é esse discurso, quem poderá ouvir? E muitos abandonaram o Senhor Jesus naquela ocasião por causa das suas palavras. E os irmãos de José também aborreceram, ficaram aborrecidos com José por causa das suas palavras. E o último pensamento nesse sentido que os irmãos tiveram de José, tiveram inveja. E não é isso que eles tiveram também de Cristo? Chegaram a entregá-lo à morte por causa de inveja. Pilatos, sabendo disso, né, que eles estavam entregando a Cristo por inveja. E muitos outros versículos nós poderíamos ler que mostra que o Senhor Jesus foi levado à cruz por causa da inveja. Outra lembrança que nós queremos dizer, que José contou os sonhos como sonho. E a palavra de Deus diz: se alguém tem um sonho, conte como sonho. Mas se alguém tem a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Nós não podemos contar um sonho como uma visão de Deus. Conte como sonho. José contou como sonho, embora aquele sonho era profético. José incomodou seus irmãos com a possibilidade de ser rei. Aqueles sonhos mostravam que José seria líder, que os seus irmãos encurvariam a ele, sua família, que os reis, os grandes do Egito, se encurvariam a José quando ele fala do sol, da lua, das estrelas. Mas isso incomodou profundamente seus irmãos, porque jamais admitiria curvar-se diante daquele jovem, aos olhos dele, sem nenhuma atração, né? Nós vemos também que quando o Senhor Jesus nasceu, quando foi proclamado que é nascido o Rei dos Judeus, perturbou-se Herodes e toda Jerusalém com ele. E o que Herodes mandou fazer? Ele queria adorar aquele menino, mas na verdade ele pediu aos magos para lhe informar, para matar o menino. É o que nós vemos no capítulo 2. Quando ele não consegue, os magos voltam por outro caminho, ele manda matar os meninos daquela região com o objetivo de matar a Cristo. Mas Deus não permitiu que Cristo morresse naquela ocasião. E no versículo de Mateus 2 diz que, naquela visão, o Senhor falou: olha, vá por outro caminho. Quando Herodes já tinha morrido, né? Já estão mortos os que procuram a morte do menino. O que nós queremos destacar é que Herodes procurou a morte do menino. E não é isso que os irmãos de José fizeram. Eles mataram José, né? Assim, pelo menos no coração. Não fizeram fisicamente. Nos versículos seguintes, esse capítulo vai mostrar. No versículo 20, eles falaram: vinde, matemos a José e vejamos o que será dos seus sonhos. E eles, por conselho de Rubem, por algumas circunstâncias, não mataram José ali, mas venderam. E ficou como morto para Jacó. Para eles mesmos, eles pensaram: ó, José agora desapareceu da história, não vai mais nos incomodar, não vai ser rei, seus sonhos não vão dar em nada. Mas eles não sabiam que o Senhor o levantaria, né? Como levantou a Cristo, que morreu. José não morreu naquele momento, mas Cristo morreu, mas também ressuscitou para abençoar
a todos nós, né? É interessante que José ficou no anonimato de seu pai, de seus irmãos, por muitos anos, como morto. Seu pai o considerava como morto, e com razão, né? Por aquilo que seus irmãos fizeram. É interessante que, assim como Deus está preparando José para abençoar nações e povos, assim também Deus levantou o Senhor Jesus para abençoar o mundo, trazendo-lhe perdão e salvação. Agora, nós já citamos algumas coisas, mas os sonhos de José mostram que os seus familiares encurvariam diante dele, mas também os grandes se inclinariam diante dele. Aquele fato ali de o molho de José estar no centro, fala de Cristo no meio do seu povo. Não repetindo aquilo que falamos, não estamos comparando José com Jesus, mas é uma palavra profética também, né? Cristo, aquele que foi humilhado, agora é o centro do seu povo. Todos na terra e nos céus têm de se encurvar a eles. Assim como a família de Jacó teve que encurvar diante de José, porque senão morreriam, né, de fome. Assim também os egípcios, aqueles que eram senhores de José, como Potifar, tiveram que encurvar. Faraó ordenou que eles encurvassem diante de José quando esse se tornou rei. Assim também Cristo. Nós vamos ler aqueles versículos conhecidos, né? Em Filipenses capítulo 2, falando da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, diante de quem todos, não apenas uma nação, não apenas uma família, uma geração, não apenas os grandes do Egito, mas todos hão de se curvar diante dele. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos ler também 1 Coríntios 15 e 27. Falando de Cristo, a primeira parte do versículo diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Em verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o versículo continua falando que ele se sujeitará também ao Pai. E Efésios capítulo 1, verso 20. Falando de Cristo, falando do poder de Deus, vamos ler do 20 até o 22. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, Cristo é superior a todos do Velho Testamento, inclusive José, que é apenas um tipo de Cristo. Todos, em todo lugar, em todo tempo, terão de curvar diante de Cristo. Aqueles que o fizerem nesta vida, como já sabemos, para a salvação, serão abençoados. Mas aqueles que se rebelarem contra ele, terão que curvar-se e confessar que Cristo é o Senhor para a glória de Deus, mas não alcançarão mais a salvação, o perdão.
E finalizando, nós consideramos sobre José, sobre os seus irmãos, e agora vamos ver rapidamente a posição de Jacó nesses versículos que temos lido. Nós vemos aqui no verso 11: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Jacó não estava entendendo também, não sei quando que ele entendeu, mas ele não estava entendendo, mas ele guardava essas coisas no seu coração. É interessante que essa expressão também acontece com Cristo. Vamos ler em Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 50. Quando o Senhor Jesus estava no meio dos doutores, e depois que seus pais o encontraram e perguntaram: por que fizeste isso conosco? Ele disse: não sabia que me convém tratar os negócios de meu pai? Diz o verso 50, e eles, José e Maria, não compreenderam as palavras que eles dizia. Eles não entenderam. Mas, diz o verso 51, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Os pais de Jesus não estavam entendendo. Esse menino, nosso filho, tem umas atitudes, muito elevadas, nós não estamos compreendendo, mas não fizeram comentários, guardaram no seu coração. E em Lucas, também, aqui, Lucas 2, 19. Vamos ler do versículo 16, falando: e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Todos ficaram maravilhados daquelas palavras proféticas sobre aquele menino, como os demais. Mas diz o verso 19: mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então nós vemos aqui semelhanças, ensinos para nós. Vamos guardar a palavra de Deus, mesmo que não compreendemos tudo. Nós vamos conferir em nossos corações. Vamos guardar como esses servos de Deus fizeram, Jacó fez, José, Maria. Não estavam entendendo, mas guardaram. Bem-aventurados aqueles que guardam a palavra de Deus, que conferem no seu coração. E vamos ver no desenrolar da história, tanto de José como de Jesus, que essas palavras, essas profecias se cumpriram de uma maneira maravilhosa. E louvamos a Deus pelo Salvador que temos. Não um Salvador que reinou por muitos anos como José, mas um Salvador que vive e reina para sempre, para o bem do seu povo. Que o Senhor nos abençoe nessa noite com esses pensamentos da sua santa palavra.